Revelado. O escândalo amoroso de 1868 que transformou a história dos Moreira e ninguém esperava. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, São Vicente fervilhava com os rumores do amor proibido entre José Moreira e Clara Oliveira. José, um jovem sonhador de 21 anos, vivia à sombra do respeitado pai, seu Joaquim, um agricultor que, com suas mãos calejadas, construiu uma reputação sólida e digna. Desde pequeno, José foi ensinado a priorizar a honra da família acima de qualquer desejo pessoal. Mas a chegada de Clara fez seu coração pulsar de uma forma que ele nunca imaginou possível. Clara era como um raio de sol em meio à rotina árdua da vida no campo. A filha do proprietário da fazenda vizinha trazia consigo a ousadia de uma moça do alto da sociedade e o olhar brilhante da liberdade. Com seu sorriso aberto e palavras cheias de vida, ela conquistou o rapaz que era conhecido apenas como filho do homem do campo. O amor, que deveria ser doce, se transformou rapidamente em um veneno amargo, fazendo as conversas na praça da igreja e nas portas das casas se tornarem um campo de batalha de opiniões. Enquanto os amigos de José admiravam a coragem do casal, os mais conservadores viam a relação como uma ameaça à reputação dos Moreira. A pressão social balançava o mundo de José, e seus pés pesavam ao sentir os olhares reprovadores. As advertências de Dona Maria, sua mãe, soavam em sua mente como um cíclico eco. A honra da nossa família está em jogo, meu filho. Era uma luta interna entre o amor avassalador por Clara e a responsabilidade pela honra da família. Certa noite, com a lua cheia iluminando o céu, Clara lançou uma proposta que tirou o fôlego de José. Vamos fugir. Deixar tudo para trás, só nós dois, onde poderemos amar sem os olhares e julgamentos. O coração de José disparou, mas a dúvida se instaurou. Até onde ele poderia arriscar? O amor que ele sentia era forte o suficiente para romper com tudo o que conhecia? E se seus pais nunca aceitassem Clara? Antes que ele pudesse encontrar essa resposta, a vida pregou uma peça. Uma carta anônima chegou até seu Joaquim, revelando segredos obscuros sobre a linhagem dos Moreira. Tudo o que José pensou que sabia sobre sua família desmoronou de forma repentina. Os pilares da honra e da tradição estavam agora ameaçados, tornando-se um turbilhão que poderia destruir tudo. Não só a reputação da família, mas a confiança em quem ele era. Como assim existem segredos que podem mudar tudo? José se perguntava, inquieto. Ele percebeu que a verdade poderia ser sua única salvação. Decidido a entender essa nova realidade, buscou seus pais, preparando-se para o confronto doloroso, para entender o que havia de errado e, assim, talvez encontrar o caminho para o amor com Clara. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar impulsionado por uma nova determinação. José decidiu enfrentar a tempestade que se aproximava. Com o coração acelerado e a alma a mil, ele sentiu a urgência do momento em que revelaria suas verdadeiras intenções. O que estaria reservado para ele e Clara? Até onde ele iria por amor? A dor da incerteza e a chama da esperança acenderam em seu peito, enquanto o futuro de sua família e seu coração esperavam na esquina da vida. O próximo passo poderia mudar tudo, e ele estava prestes a descobrir que algumas verdades enterradas podem ser mais profundas do que parecem, e cada escolha pode fazer a diferença entre o amor e a honra. A manhã seguinte surgiu em São Vicente com um céu claro, mas o coração de José estava carregado de nuvens escuras. Ele não conseguia parar de pensar na carta que mudará tudo. O que seriam esses segredos sobre a família? Que história sombrio estava por trás da honra que seu pai prezava? Pegou coragem e decidiu que era hora de buscar respostas, mesmo que isso significasse enfrentar o peso da verdade. Sentado à mesa do café, a mãe observava com olhos preocupados. Dona Maria, com suas mãos delicadas, mexia o café em silêncio, como se o ato simples de misturar a bebida pudesse dissolver as tensões do dia. José, sentindo que o momento do confronto chegará, respirou fundo. Mãe, preciso saber o que aconteceu com os Moreira. Vi uma carta que dizia coisas que não entendo. A expressão de sua mãe se transformou instantaneamente. Ela parou, a colher estancou no ar, e os olhos dela pareceram condensar toda a angústia de uma vida inteira. José, isso não é uma conversa fácil. A honra de nossa família sempre foi a nossa maior prioridade. Tem coisas que, às vezes, é melhor esquecer, disse ela, com tremor na voz que fez o filho se inquietar ainda mais.
Mas é a minha vida que está em jogo, mãe. É o amor da Clara. Se a verdade não vier à tona, eu nunca estarei livre. Gritou José, sentindo a frustração tomando conta. Dona Maria, por um momento, ficou em silêncio, aparentemente decidida a se abrir. O olhar dela estava pesado, como se carregasse um fardo que a contraía. Ok, querido. Você precisa saber, ela começou, mas a voz falhou. Com lágrimas nos olhos, ela continuou. Seu avô, ele não era quem você pensa que era. Ele fez escolhas que mancharam o sobrenome Moreira. E essas escolhas ela hesitou, procurando a melhor forma de dizer. Essas escolhas podem colocar tudo em risco. Não apenas a nossa honra, mas a sua vida com Clara. José sentiu um frio na barriga. Ele tentava juntar as peças, mas tudo parecia um quebra-cabeça fora de ordem. A conexão dele com Clara, a pressão da sociedade e esses mistérios familiares causavam uma dor aguda em seu peito. Mas o que aconteceu? O que ele fez? Ele insistiu, a voz tremendo entre a ansiedade e a raiva. Procurar saber pode trazer consequências muito dolorosas, meu filho. Às vezes, a verdade é mais pesada que a mentira. Mas se você se sente pronto para enfrentar isso, eu não posso impedi-lo, ela dizia. A submissão no olhar. Aquela conversa oscilou entre a dor e a possibilidade de esperança. José sabia que precisava de um plano. Se conseguisse compreender os erros do passado, talvez pudesse não só aceitar a história da família, mas também mudar o rumo de seu próprio futuro com Clara. Depois do café, ele decidiu visitar o único lugar em que as respostas poderiam estar, o velho baú de seu avô. Escondido na casa de fazenda, esse baú era uma relíquia do passado, coberto de poeira e mistério. José acreditava que ali estariam não apenas os objetos antigos, mas os fragmentos da verdade que tanto precisava. Enfrentando o que temia tanto, ele se dirigiu à fazenda sem saber que outro par de olhos observava tudo do alto da colina. Clara, que vinha buscando por ele, percebeu algo diferente em seu caminhar. O coração dela acelerou, não apenas pelo amor, mas pelo pressentimento de que algo sério estava por vir. José, onde você vai? Ela gritou, mas ele apenas virou-se e seguiu em frente, determinado a abrir o baú e descobrir o que o passado tinha a ensinar sobre seu presente. E o que mais podia estar à espreita nesse mistério? Enquanto José caminhava pela trilha que levava à fazenda, seu coração pulsava forte em seu peito. A cada passo, a ansiedade crescia, misturando-se com uma esperança tênue. O antigo baú do avô parecia carregar um peso maior do que ele poderia imaginar, e cada instante longe dele parecia uma eternidade. As árvores ao redor pareciam se inclinar para escutá-lo, e o canto dos pássaros soava como um presságio. José parou por um momento, tentando entender a confusão de emoções dentro de si. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da terra úmida e das flores silvestres. O caminho para a verdade não seria fácil, e ele sabia que teria que ser forte. Ao chegar à velha casa, a luta com as memórias do passado quase o paralisou. A estrutura, embora desgastada pelo tempo, ainda guardava traços de um passado vibrante. Ele empurrou a porta rangente, e o som ecoou pelo ambiente, como um aviso de que ele estava prestes a descobrir segredos que deveriam permanecer enterrados. Baú, uma peça desgastada de madeira escura, estava no canto da sala. José se aproximou, o coração batendo acelerado. Ele se ajoelhou e, com as mãos trêmulas, começou a abrir a tampa. O velho tranco estalou, revelando um conteúdo que parecia ter sido esquecido por gerações. Ali estavam cartas amareladas, fotografias desbotadas e objetos que contavam a história da família Moreira. José tirou uma carta e, ao ler as primeiras linhas, as palavras saltaram da página como chamas prestes a consumir seu ser. Amor proibido, um escândalo que manchará nosso nome para sempre, dizia. A cada palavra lida, uma nova camada de dor se sobrepunha à sua alma. De repente, a memória de Clara voltou à sua mente. Ele precisava compartilhar isso com ela, precisava que o amor que estavam construindo não fosse corroído por fantasmas do passado. A possibilidade de um escândalo envolvendo sua família ainda o deixava inquieto, mas agora, ele estava decidido a enfrentar a verdade junto com ela. José continuou a explorar o baú, tirando uma imagem em preto e branco de um homem e uma mulher. Seus rostos traziam uma intensidade que ele não conseguia descrever. Os olhos da mulher brilhavam com uma determinação que lembrava Clara. Na parte de trás da fotografia, uma frase estava escrita: a verdade nos unirá ou nos destruirá. O que isso significava? Ele sentiu um frio percorrer sua espinha. José se levantou, a cabeça girando com a quantidade de informações que via, mas, ao mesmo tempo, uma luz de entendimento acendia-se. A história de sua família estava entrelaçada com sua própria vida de uma maneira que ele nunca imaginou. Quando José decidiu que era hora de falar com Clara, um som atrás dele atraiu sua atenção.
Ele virou-se bruscamente, pronto para enfrentar qualquer coisa que se aproximasse, mas a figura que surgia à porta lhe causou um baque no estômago. Era Clara, com um semblante preocupado, mas radiante, como se tivesse percebido que algo estava mudando. José, o que você encontrou? Ela perguntou, e o silêncio não foi apenas pesado, foi eletrizante. Incerteza nos olhos dela misturava-se com a esperança que ele sentia. Neste momento de revelações, ele percebeu que não poderia esconder a verdade nem dela, nem de si mesmo. Ele respirou fundo, e com um peso no coração, estava prestes a revelar tudo. Movido por um impulso de coragem, José começou a falar sobre o escândalo que poderia transformar o destino dos Moreira e, possivelmente, o deles. Mas as palavras que saíam de seus lábios estavam prestes a desencadear uma tempestade que mudaria tudo novamente. Clara, você precisa saber sobre o que aconteceu em 1868. José, você está me assustando, Clara disse, e a preocupação em seu olhar era como um raio atravessando seu coração. Ele hesitou, a tensão crescendo entre eles. As palavras flutuavam, prenderam-se em sua garganta. O passado era uma geração perdida, mas agora, parecia que José segurava não apenas histórias, mas destinos. Foi um amor entre pessoas que nunca deveriam ter se encontrado. Clara cruzou os braços, como se tentasse se proteger do que vinha. O vento do lado de fora parecia assobiar, levando consigo os ecos de um tempo distante, um tempo onde tabus eram feridas abertas e decisões podiam arruinar vidas. O que você está tentando me dizer? Perguntou ela, perdendo a paciência. Os meus bisavós, Clara, eles se amaram em um momento que a sociedade não permitia. Ele era de uma família influente, e ela era apenas uma camponesa. José respirou fundo, tentando reunir coragem. Todo o amor dele se tornou um escândalo. Aquilo quase destruiu nossa família. A expressão de Clara murchou. Ele podia ver os pensamentos dela girando, tentando processar a magnitude da revelação. Como assim, um escândalo? Isso significa que a gente não pode ficar juntos? Que o passado vai se repetir? O medo na voz dela era palpável. Não. Eu não quero que a história se repita. É por isso que preciso que você saiba, que possamos enfrentar isso juntos. As palavras saíram com um desespero inesperado. Ele se aproximou, segurando as mãos dela. A verdade é que o amor dele sobreviveu, mesmo diante de todas as adversidades. É o que eu sinto por você. Clara olhou para as mãos de José, uma mistura de raiva e dor se formando em seu olhar. Mas e se o nosso amor não conseguir enfrentar essa sombra? Estamos falando de um peso enorme, José. E se isso estragar tudo o que estamos construindo? Preferiria saber a verdade desde o começo do que viver aqui com este pavor nas sombras. Ele sabia que era uma luta, mas não podia abandoná-la em frente ao desconhecido que o cercava. Afinal, quem somos nós se não duas almas tentando encontrar seu caminho em meio a tudo isso? Os olhos de Clara brilharam e, por um instante, José sentiu que as palavras dela eram um sopro de vida para seu coração angustiado. Você está certo, precisamos enfrentar isso. Mas o que queremos fazer então? Como vamos lidar com tudo isso? Nesse momento, um silêncio profundo se instalou, preenchido pelas batidas aceleradas de seus corações. José sabia que as respostas não estariam ao alcance imediato, mas a determinação renovada que via nos olhos de Clara o encorajava. Vamos investigar. A história dos Moreira não termina aqui. Ele estava decidido. Vou procurar mais cartas, mais fotos. Precisamos entender essa verdade, Clara, para saber como o passado pode moldar nosso futuro. Eles se entreolharam e, pela primeira vez, a tensão começou a se dissipar com a força da cumplicidade. Clara deu um passo à frente, desafiadora. Então, vamos fazer isso juntos. Mas se descobrirem algo que possa nos separar, vamos estar preparados, não é? Sim. Vamos enfrentar tudo isso. Juntos. José sentiu uma nova esperança brotar. Mas, no fundo, uma dúvida persistia. Até onde suas convicções aguentariam a pressão de um passado sombrio? Enquanto se afastavam do baú, a fotografia ainda em suas mãos, uma brisa gelada atravessou a sala. Algo dentro de José lhe disse que as revelações estavam apenas começando. Mais do que passado, havia segredos ainda adormecidos à espreita. Mãe sempre dizia que o passado pode ser um bom professor, mas também um péssimo guia, comentou Clara, mudando o tom. E se descobrirmos algo que não queremos ouvir? José sentiu um frio na barriga. Os olhos de Clara, tão cheios de determinação, agora relataram uma nova pulgação. E se houver mais segredos, José? O que poderíamos encontrar que mudaria tudo novamente?
A sala parecia encolher enquanto eles se preparavam para adentrar um território desconhecido. Cada passo para o baú despertava um misto de desejo e medo. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, anunciando a chegada da noite e com ela, novos mistérios a serem revelados. Vamos passar para o próximo cartão. Clara começou a folhear os documentos mais uma vez, mas um sussurro ajeitado voltou a chamar a atenção de José. Algo mais, um objeto escondido sob cartas rasgadas, chamou sua atenção. Um diário? Ele murmurou, enquanto Clara se aproximava, olhos brilhando com curiosidade ponto ao abrirem a capa, a tensão pairava no ar. O que mais o passado ainda guardava para eles? As páginas do diário estavam amareladas, permeadas por registros que pareciam arrastados pelo tempo. Clara e José trocaram um olhar antes de começar a ler. Era como abrir uma janela para as vozes de um passado esquecido. Minhas queridas lembranças, começou a primeira entrada, com uma caligrafia sorrateira, mas firme. Clara mordeu o lábio, ansiosa. José percebeu a mão dela tremer suavemente enquanto ela folheava as páginas. Ela fala sobre como se apaixonou à primeira vista, José murmurou ao ler em voz alta. Os olhos de Clara brilharam, e o calor de um novo entendimento envolveu-os, como se eles não estivessem apenas lendo, mas experimentando o amor proibido frente a um tribunal silencioso. E se o amor que eles sentiram for realmente o que estamos sentindo agora? Ela questionou, com emoção na voz. À medida que avançavam nas páginas, vislumbres de momentos felizes, desdém de terceiros e promessas quebradas começaram a colorir a narrativa. Olha isso! Aqui ela menciona uma fuga ou um encontro secreto naquelas noites de lua cheia. A tensão no ar se intensificava. José se lembrou do que havia dito antes. Seu amor enfrentaria não apenas o olhar da sociedade, mas também as correntes invisíveis do passado. As palavras de Clara ecoaram em sua mente. E se descobrirmos algo que não queremos ouvir? Agora, ele entendia. A história deles não era apenas uma busca por resposta, mas uma luta contra o medo e as incertezas que poderiam se enraizar no que era decidido por outrora. E o que aconteceu depois? Ele murmurou, preocupado. A próxima página revelava uma mudança drástica. Parece que eles foram separados por pressões familiares e fofocas. Não apenas era um amor incompreendido, mas também uma sombra que tomou conta das vidas deles. Ai, não! O escândalo foi devastador. José podia sentir a dor palpável nas palavras, quase como se o ar estivesse carregado de uma energia densa. Clara fechou os olhos por um momento, absorvendo a dor dos ancestrais. E se a história repetir? Estamos prontos para isso? Ela tinha medo da verdade, mas já estava decidida a descobrir. José segurou a mão dela, como se essa conexão pudesse desterrar os fantasmas do passado. Se o amor dele sobreviveu à tempestade, talvez possamos aprender com isso e encontrar a nossa força. Mas precisamos nos preparar para o que vamos descobrir a seguir. Então, ao se virarem para a próxima página, um passado abrupto em sua respiração interrompeu o momento. Uma nova entrada revelava uma promessa de revolta, um ato que poderia mudar tudo. Resolvi não viver mais nas sombras do que sinto. Se eles não puderem nos aceitar, buscaremos nosso caminho juntos. O coração de Clara acelerou ao final dessa passagem. José, isso é muito intenso. Uma fuga? Ela realmente lutou por esse amor. E ali, as emoções olhavam de volta para eles, revelando uma força que era tanto inspiradora quanto aterrorizante. Precisamos saber o que foi essa revolta e como isso afetou o resto da família. Isso pode ser o que nos ajuda a entender de verdade, José declarou, seus olhos carregando uma determinação renovada. A brisa fria do lado de fora parecia agora incorporar uma essência de mudança, soprou entre eles, insinuando que seus próximos passos iam além de qualquer mistério já revelado. Mas ao mesmo tempo, uma parte dele se perguntava, até onde seria capaz de ir por amor? Vamos continuar, então. Clara disse, com um brilho de fé em seu olhar. José assentiu, animado, mas em seu coração ardia uma nova preocupação. E se a revelação final fosse mais do que eles poderiam suportar? Enquanto Clara se concentrou em virar as páginas, um objeto pequeno e metálico caiu do diário. Era um broche, com o símbolo de uma rosa entrelaçada a espinhos. Algo lhe dizia que aquele objeto tinha um papel muito maior a desempenhar nas vidas deles. José, olha isso. O que será que isso representa? A separação entre passado e presente estava se tornando cada vez mais tênue. Que segredos seriam revelados por aquele broche? O que o destino de seu amor reservava? Clara e José olharam para o broche com uma mistura de curiosidade e temor.
A rosa entrelaçada aos espinhos parecia pulsar com histórias não contadas, segredos de um amor que desafiou as convenções e o tempo. A sensação era palpável. O objeto era mais do que apenas metal e design. Era um elo com um passado complicado que agora se desenrolava diante deles. Você acha que isso pertenceu a ela? José perguntou, segurando o broche com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. O brilho do objeto refletia a luz suave da sala, cintilando como as esperanças e dores que o amor carregava. Pode ser. Mas por que ela o deixou cair aqui? Clara questionou, a mente fervilhando com possibilidades. Talvez foque em um momento decisivo, um tipo de despedida. Os olhos dela estavam fixos no broche, mas a mente estava longe, mergulhada nos ecos de um amor que não teve sua chance. Era como se todo aquele mistério a chamasse para o caminho de revelações, levando-o a reconsiderar sua própria relação com José. Precisamos descobrir a história desse broche, José afirmou, um brilho de determinação nos olhos. Se deu origem a tanta dor, talvez também mantenha um pedaço de esperança. Ele levantou o olhar, buscando a conexão nos olhos de Clara. Ambos sentiam que estavam à beira de algo grande. A decisão parecia mais do que uma simples continuação da leitura. Era uma jornada que poderia alterá-los para sempre. Com essa decisão, Clara virou mais uma página do diário. As letras escritas à mão começaram a dançar diante deles, revelando eventos de uma noite tempestuosa, da qual não só o amor, mas a honra de uma família estava em jogo. A passagem estava marcada por um desespero palpável, enquanto a jovem escritora falava sobre a noite em que decidiu partir, a tensão do ar pesado com promessas e medos. José, olha isso! A voz de Clara subiu um tom, cheia de emoção. Ela descreve uma carta que enviou para ele antes da fuga. Ela disse que não tinha medo. O que será que realmente aconteceu? As palavras traziam uma força vigorosa, a certeza de que o amor poderia ser o motor da mudança, mas também de um rompimento doloroso. José sentia o coração acelerar. As perguntas se acumulavam. O que era a verdadeira natureza daquele amor? Estaria Clara disposta a lutar por eles, assim como aquela mulher de tanto tempo atrás? Ele a observou, notando cada emoção passar pelo rosto dela. O desejo, a hesitação, havia algo mais profundo ali. No final da carta, ela diz que seria eternamente grata por cada momento vivido, mesmo que à sombra do escândalo. José leu em voz alta, a gravidade das palavras ecoando em seus corações. Ela realmente amava, mesmo que o amor custasse tudo. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Isso me faz pensar: será que somos capazes de suportar o que vier pela frente? A dúvida se transformou em um peso no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Eles estavam prestes a mergulhar em marés que poderiam desaguá-los. Por que ela permaneceria nas sombras? O que a impediu de viver plenamente? José sussurrou, quase para si mesmo. O peso da resposta parecia girar dentro dele, como uma inquietação que não se acalmava. Clara, em um momento de adrenalina, folheou as próximas páginas, mas o que encontrou a desestabilizou. Havia um alerta, uma premonição. Se eles não me aceitarem, farei tudo para proteger o que é meu. O final da frase estava borrado. A pressa da escrita parecia refletir um desespero urgente. José, não podemos parar agora. Se essa história tinha tanta dor, talvez contenha a chave para o que estamos enfrentando. Clara estava tomada por uma determinação feroz. O amor deles merecia luta, assim como os amantes do passado. Brisa que entrava pela janela agora parecia mais intensa, energizando o momento. Com o broche entre os dedos e o diário aberto diante deles, Clara e José estavam prestes a revelar verdades que poderiam moldar seu destino. Mas as palavras que liam traziam consigo mais do que a narrativa de amor. Uma sombra pairava no ar. E se descobrirmos que algo extraordinário fez parte dessa história? Algo que nós não esperávamos? E se esse escândalo não for só sobre amor, mas um esquecimento que reverbera até nós? Ela lançou a pergunta no ar, ungida pelo clima de tensão. Que mais estavam prestes a descobrir? Qual seria o próximo passo dessa jornada? O desfecho da história se aproximava, e com ele, as incertezas do futuro, à espera de serem desvendadas. Clara respirou fundo, sentindo a adrenalina correr pelo corpo. O diário flamejava em suas mãos, e ela não podia ignorar a sensação crescente de que haviam cruzado uma linha invisível. Era como se cada página virada as levasse mais fundo em uma teia de segredos que parecia inexplicavelmente ligada à sua própria vida. Olha isso! José apontou para uma passagem que chamou sua atenção. Ela menciona uma reunião secreta com pessoas que poderiam mudar tudo. Suas palavras estavam carregadas de um misto de animação e apreensão. Com quem ela se encontrou?
Clara perguntou, sua curiosidade transformando-se em urgência. Enquanto Clara lia, uma revelação a paralisou. Os Moreira sempre foram conhecidos por se opor a casamentos entre diferentes classes. Mas havia algo mais, algo de que ninguém falava. Uma sombra de temor atravessou seu olhar. O broche, agora repousando na mesa, parecia protestar em sua presença. O que isso significa para nós? José questionou, inclinando-se para mais perto, ansioso. Estamos falando de uma briga de famílias que atravessou gerações. Será que precisamos saber mais? Clara hesitou, os olhos fixos no papel amarelado. Ela disse que estava disposta a arriscar tudo por amor. O que ela fez para ser aceita? A determinação a consumia, mas uma dúvida persistente a segurava. Seriam eles realmente tão corajosos quanto aqueles amantes do passado? Enquanto discutiam, Clara sentiu um arrepio. Um pensamento importuno a assombrava. E se houvesse algo mais? Algo que conectava a luta da jovem do século XIX com suas próprias hesitações? As palavras que lia traziam uma urgência palpável, quase como se a mulher estivesse pedindo para que não repetissem os mesmos erros. José, e se a família dela estivesse envolvida em algo sombrio? Um escândalo que ainda hoje reverbera? Clara lançou o olhar significativo para o broche vazio sobre a mesa. Então precisamos investigar. Vamos atrás de respostas, José disse, fortalecido por sua determinação. Ele teve a sensação de que, enquanto desvendavam a história, estavam também moldando o próprio futuro. Clara sentiu, mas não sem resistências. Precisamos ser cuidadosos. Não podemos permitir que esses segredos nos consumam. O que estamos buscando pode ser doloroso. O nó no estômago teimava em apertar, e o que poderia ameaçar seu amor a apavorava. Enquanto José se levantava, decidido, Clara pegou o broche. Ele estava frio, mas a beleza contida na rosa deixava seu coração acelerado. Precisavam descobrir a verdade por trás daquela carta e do que a jovem da qual o broche fez parte havia realmente vivido. Vamos visitar a biblioteca da cidade amanhã. Pode haver mais registros sobre os Moreira, sugeriu José, agora mais empolgado com a possibilidade. Sim, e quem sabe as cartas de amor resgatem algo mais da história de nós, Clara respondeu, permitindo que um leve sorriso rompesse a seriedade que as envolvia. A noite se arrastava, mas o que tinham em mãos agora parecia mais do que um elixir. Era a chance de clarear um vínculo milenar, e mesmo que estivesse carregado de dor, a esperança também reluzia. Enquanto a brisa noturna dançava pelo quarto, Clara se sentiu tomada por um sentimento de pertencimento. Mas, de repente, seu olhar se desviou para o broche. Algo dentro dela pulsava, um eco do passado que parecia gritar para que não esqueçam. E se as sombras que não conseguimos ver forem mais profundas do que pensávamos? E se tudo isso culminar em nós, aqui e agora? A interrogação pairava no ar, densa. Que mais revelações aguardavam por eles? As intersecções entre o passado e o presente os puxavam para algo que podia mudar tudo, mas a realidade do amor em suas próprias vidas não era menos complexa. Seriam eles realmente corajosos o suficiente para enfrentar os ecos do amor que atravessaram gerações, ou se deixariam dominar pelo medo? O dia seguinte amanheceu nublado, um prenúncio adequado para as emoções que borbulhavam dentro de Clara. Assim que acordou, um misto de ansiedade e determinação a envolveu. Com o diário nas mãos e o broche apertado entre os dedos, ela sabia que o caminho que estavam prestes a trilhar seria tudo, menos fácil. Você está pronta? José a interrompeu, aparecendo no quarto com uma expressão que mesclava impaciência e excitação. Ele tinha uma expectativa contagiante, mas Clara hesitava. Havia algo no fundo de sua mente que sussurrava dúvidas, como um eco distante de vozes do passado. Estou só um pouco nervosa, ela respondeu, tentando sorrir. Essa história toda dos Moreira, o que descobrimos pode mudar tudo. É isso que torna tudo tão emocionante. José exclamou, pegando a mão dela e dando um rápido beijo. Vamos juntos. Temos um mundo de possibilidades pela frente. O caminho até a biblioteca parecia mais longo do que o habitual. Cada passo aumentava a tensão. Clara olhava para as pessoas ao seu redor, sem saber que segredos ainda estavam esperando para serem revelados. Sentia como se, de alguma forma, a vida das pessoas que passavam por ela estivesse entrelaçada à história que estavam prestes a descobrir. Assim que chegaram, o ar estava impregnado com o cheiro de livros velhos. As estantes altas eram como sentinelas, guardando segredos de gerações. Clara se sentou na mesa de leitura, enquanto José mergulhava os olhos nos arquivos. Assim que abriram as caixas de registros, a expectativa cresceu. Eram cartas, documentos, fotos, fragmentos de vidas passadas.
Clara, vem ver isso. Ele chamou, um brilho no olhar. Clara se aproximou, observando a letra elegante de uma carta antiga. É uma carta de amor. Ela é escrita por uma Rosa Moreira. Clara quase gritou em um sussurro. O nome reverberou em seus ouvidos, como um sinal. As palavras eram carregadas de desejo e desespero. Ela mencionava encontros furtivos e um amor proibido, remetendo ao que haviam lido no diário. Muitas emoções e poucas respostas, José comentou, seus olhos fixos no documento. Mas temos um ponto de partida. O que mais você acha que podemos encontrar? Conforme folheavam os papéis, mais nomes começaram a surgir. Citações sobre reuniões clandestinas, risos escondidos nas sombras, promessas nunca cumpridas. Clara não conseguia afastar a sensação de que algo mais profundo estava em jogo. Era como se a história de Rosa estivesse clamando para ser ouvida. Olha isso, Clara. José mostrou outro papel, clamando por atenção. Ela menciona um local onde se encontravam. Um casarão antigo no centro da cidade. O coração de Clara disparou. O confronto com o passado parecia iminente. Precisamos ir até lá. Deve haver algo mais. Algo que nos ligue a ela, ou até mesmo a nossa história. José assentiu, a mesma determinação que Clara sentia pulsando no ar. Mas uma inquietação começava a tomá-la. E se formos longe demais? E se descobrirmos algo que não estamos preparados para lidar? Precisamos saber. Não podemos deixar apenas um fragmento dessa história sem resposta. José insistiu, sua voz trazendo uma sensação de segurança. Mais uma vez, Clara teve o pressentimento de caminhos entrelaçados. Dali a pouco, eles estariam diante daquela casa e o que encontrassem poderia abalar tudo o que acreditavam. Então, vamos lá. A verdade espera por nós, disse ela, respirando fundo. A adrenalina voltou a correr em suas veias, agora acompanhada de medo e excitação. Enquanto saíam da biblioteca, a chuva começou a cair. Pequenas gotículas se transformaram em um toró, e tudo ao redor parecia mais intenso, mais vivo. Clara, você realmente está pronta? Perguntava José, e ela sabia que a resposta não era simples. Algo maior que eles estava em movimento, e a curiosidade logo se misturava ao medo da verdade. O que mais o casarão pode esconder? E será que estamos prontos para enfrentar o que descobrir? Clara pensou, enquanto a chuva caía. E com essa pergunta ecoando em sua mente, a jornada, cheia de promessas e incertezas, se desenrolava diante deles. Clara e José correram sob a chuva, os pingos encharcando seus cabelos e roupas. O casarão, imponente e envelhecido, surgiu diante deles como um monumento em meio ao caos do dia. As janelas empoeiradas pareciam observar os dois, guardando mistérios ancestrais que estavam prestes a serem desvendados. A adrenalina pulsava em suas veias, mas uma dúvida persistente não os abandonava. Você acha que alguém ainda mora aqui? José perguntou, olhando para a porta principal, que estava levemente entreaberta, como se convidasse os intrusos a entrar. Seria estranho, não? Um lugar como este sem vida, Clara respondeu, sua voz quase um sussurro, enquanto se aproximava da entrada. Quando atravessaram um umbral, um cheiro de mofo e madeira antiga invadiu suas narinas. O interior do casarão estava silencioso, e a luz difusa da chuva filtrava-se através das janelas, criando sombras dançantes nas paredes forradas de papel de parede desbotado. Vamos começar por aqui, disse José, gesticulando para uma sala repleta de móveis cobertos por lençóis brancos. Ele puxou um deles, revelando um sofá laranja queimado, muito provavelmente uma relíquia dos dias gloriosos da família Moreira. Cada passo reverberava como um eco de tempos passados. Clara examinava cada canto, a emoção a dominando, mas havia algo mais, uma sensação palpável de que não estavam sozinhos. Sinto que estamos sendo observados, Clara murmurou, a inquietação tomando conta dela. Nesta hora, um barulho súbito quebrou o silêncio. O coração de Clara disparou, e José ficou pálido. Foi só o vento, ele tentou tranquilizá-la, embora sua própria insegurança estivesse à vista. Um breve olhar trocado e a curiosidade começou a superá-los. Eles caminhavam mais adiante, descobriram uma porta entreaberta no fundo da sala. Clara hesitou, mas José a puxou, e juntos entraram. O ambiente era um verdadeiro arquivo de memórias. Fotos desbotadas e documentos jogados em uma mesa desordenada pareciam esperar por aqueles que ousassem desvendá-los. Clara agarrou uma das fotos. O papel amarelado fazia sentir como se estivesse segurando algo sagrado. Era uma imagem de Rosa, a mulher adorável e envolta em mistério que capturara suas emoções. Olha essa expressão! Exclamou José,
aproximando-se. Parece que ela sabia de algo que ninguém mais sabia. E se soubéssemos o que era? Clara perguntou, seu tom agora cheio de expectativa. O que ela estava escondendo? E quem estava ao lado dela? A história de Rosa Moreira parecia ser um labirinto de amor e traição, e o clima tenso no ar fez Clara sentir um frio na barriga. A conexão entre o passado e o presente estava se tornando clara como a luz que entrava pelas janelas. O olhar de Clara se prendeu em um caderno desgastado que estava parcialmente escondido sob uma pilha de jornais. Com cuidado, ela o pegou e fez uma rápida limpeza na capa. Enquanto abria, uma folha dobrada caiu. Ela a pegou, a respiração acelerada. Era outra carta desta vez, escrita por Rosa, mas endereçada a alguém chamado Miguel. José. Veja isso, Clara não conseguiu conter a agitação. As palavras sulcadas no papel falavam de amor, mas também de desespero. A carta detalhava planos de fuga, uma vida em segredo, um amor que desafiava todas as normas da sociedade. O que será que aconteceu com eles? José murmurou, a preocupação se misturando com a empolgação. Clara sentia seu coração bater mais rápido. Mas antes que pudesse responder, ouviram passos. Não eram apenas ecos do passado, havia presença, algo real os observava. O pânico começou a inchar em seu peito. José, precisamos sair daqui. Seu instinto gritava. A ansiedade se tornava um impulso de fuga, mas estavam tão perto. Calma. Não vamos deixar que o medo nos impeça de descobrir a verdade. José a segurou pela mão, decidido. Precisamos entender de uma vez por todas o que aconteceu. Enquanto a figura se aproximava, Clara sentiu seu mundo girar. As revelações estavam a poucos passos, mas uma nova tempestade se aproximava. O que mais este casarão guardava? Será que a história deles estava prestes a se entrelaçar a uma verdade muito mais sombria do que imaginavam? A tensão entre Clara e José estava no auge. O casarão, escuro e opressivo, parecia viver e pressionar sobre seus ombros, como se soubesse que ali estavam para desafiar um legado enterrado. A cada passo, a presença que se aproximava ecoava um misto de terror e curiosidade. Temos que nos esconder, Clara sugeriu, puxando José para um canto escuro da sala. O coração dele pulsava como um tambor, ouvindo aqueles passos cada vez mais próximos. Não era apenas uma questão de descobrir segredos do passado. Agora, era sobre a própria sobrevivência de sua relação. Som parou em frente ao escritório. Clara e José se entreolharam, o medo refletido em seus olhos. Se tivessem que enfrentar alguém, precisariam estar preparados. Seja o que for, vamos agir juntos, José declarou, sua voz firme apesar dos tremores que sentia. Clara sentiu, e a conexão entre eles se fortaleceu, engrenada por um propósito maior. O que parecia se aproximar era uma figura encapuzada, uma sombra do passado que poderia ser a chave para o presente. E em um momento de coragem, Clara decidiu que não recuaria. José, se for necessário, vamos nos posicionar e perguntar, disse ela, o olhar determinado. Nesse instante, um bater de porta ecoou. Os dois se viraram para ver a sombra adentrar o espaço onde estavam. Era uma mulher, não tão velha, mas com um ar de sabedoria que transcendeu seu olhar. O que vocês fazem aqui? Sua voz era um misto de desconfiança e curiosidade. Estamos aqui em busca de respostas. A história de Rosa Moreira, precisamos saber o que aconteceu, José respondeu, tomando a frente, sentindo que a luz da verdade começava a brilhar. Clara sentiu um alívio ao ver que não estavam prestes a encontrar um inimigo, mas sim uma guardiã das histórias. A mulher observou os jovens por um momento que pareceu uma eternidade. Então você conhece o peso que carrega? O que descobrir pode mudar tudo na vida de vocês, ela disse com um tom grave. Estamos dispostos a enfrentar isso. O amor deles deve ter significado, e precisamos saber se nosso amor também pode vencer. Clara se adiantou, sua voz transbordando emoção. Ela sabia que sua verdade estava intimamente ligada de Rosa. A mulher hesitou, depois respirou fundo, como se estivesse abrindo uma porta para memórias há muito esquecidas. Rosa e Miguel lutaram contra os preconceitos que a sociedade impôs. O amor deles era verdadeiro, mas o que a impediu de viver plenamente foi o peso do orgulho e a vergonha de uma família que se sobrepôs ao desejo. As consequências foram devastadoras. O escândalo chegou e não apenas destruiu o que poderia ter sido, mas também afetou gerações. José trocou um olhar com Clara, entendendo que estavam no centro de uma história que não tinham como ignorar. E se pudermos evitar o mesmo destino? O que você nos recomenda? A pergunta de José vibrava com urgência. O amor é forte,
mas precisa ser combatido por uma verdade firme e uma base segura. O mesmo acontece com o peso do passado. É preciso quebrar correntes e reencontrar a própria voz. A mulher falou com um ar de esperança, como se quisesse que a nova geração não repetisse os erros. Como encontramos essa voz? Clara tornou a perguntar, a determinação crescendo em seu peito. Descubram mais sobre a história de Rosa, seus dias, suas decisões. O diário, as cartas, eles estão conectados. A solução está nos escritos dela. Estudem o que a dor do passado ensinou. Não tenham medo da verdade. Assim que a mulher terminou, uma sensação de leveza aninhou-se no coração de Clara. As sombras não eram obstáculos, mas partes da jornada. A cada passo que dariam na direção da verdade, mais poderiam construir um futuro baseado na compreensão mútua. José sentiu a mão de Clara apertar a sua. Estamos prontos para lutar. Rosa merece sua história contada e a gente merece o nosso amor, ele disse, certeza ardendo em suas palavras. O dia seguinte se anunciava promissor com um panorama de possibilidades. Com o último olhar para a porta do casarão, o novo poder nas suas mãos, Clara e José deixaram o lugar não como pessoas que buscavam respostas, mas como guerreiros prontos para lutar pelo que amavam. A esperança renascia em cada passo que davam, um eco do amor que travava uma batalha silenciosa há muito tempo, mas que agora se transformava em um grito de liberdade. E se alimentarmos esse amor com força? Clara disse, um sorriso de confiança crescendo em seu rosto. Sim, e se não pudermos mudar o passado, vamos fazer do nosso amor um novo capítulo. Um que se destaque, respondeu José, pintando um futuro sem correntes. Medida que se afastavam do casarão e voltavam para casa, a chuva começou a ceder, e com a luz quebrando no horizonte, Clara sentiu que um novo tempo estava prestes a começar. A história de Rosa Moreira se tornaria seu guia, uma linha do tempo que as ligaria através dos séculos. Agora, a conexão com o passado enriquecia sua jornada, e Clara sabia que, por mais desafiador que o caminho fosse, juntos poderiam desvendar qualquer mistério. Uma nova chance, um novo futuro, ela sussurrou, confiante no amor que poderia transformar não só suas vidas, mas também a história da família Moreira. Agora, a verdade estava a caminho. E eles estavam prontos para abraçá-la. Se você se emocionou com essa história de amor, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para garantir que não fique de fora das próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para ajudar o nosso conteúdo a alcançar cada vez mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta emocionante jornada. Vamos juntos espalhar o amor e a verdade.